Aula de arte. Aula de arte. Aula de arte com o professor Didier. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos do segundo ano do ensino médio. Tudo bem com vocês? Professor Didier Kinsey aqui para mais uma aula de arte. Então, galera, olha só. Vou começar aqui falando sobre os dois cubismos. Semana passada, né, eu apresentei para vocês o cubismo, né, e o surrealismo, através de duas questões do Enem. Uma questão falava sobre o Pablo Picasso, outra falava sobre o René Magritte, certo? E eu acabei prometendo para vocês que na aula de hoje eu falaria sobre os dois cubismos, as duas formas, as duas manifestações, né, desse movimento idealizado, criado pelo Pablo Picasso em 1907, né? Então, o Picasso ele vai criar tanto o cubismo analítico quanto o cubismo sintético. O cubismo analítico ele vai ter essa palavra aqui, ó, como palavra-chave: fragmentação, fragmento de objetos, tá? O que é fragmentar? É deixar em pedaços. Existem duas formas de fragmentação, tá? Existe a fragmentação enquanto criação, enquanto você vai criando algo, né? Ou a fragmentação enquanto você vai tirando alguma coisa. Você pode ir montando ou tirando coisas, tá? Mas é fragmento. Você olha para uma obra de arte e vê que aquilo está em pedaços, não é mesmo? Temos também o cubismo sintético, que é a retomada de expressões, de representações figurativas. Você observa uma obra de arte e entende que aquela obra tem uma mulher, é o retrato de uma mulher, por mais distorcida que ela esteja, certo? Ou que aquilo é a representação de um prédio, de uma casa, por mais distorcido que ele esteja. Então vamos analisar duas obras. A primeira é essa daqui, ó. Um violão do Pablo Picasso. Notem que esse violão está sendo montado com retalhos de tecido, de partituras, de cartazes da época, né? Então, esse violão é criado com pedaços, ou seja, é utilizada aqui a fragmentação. E muitas vezes você não consegue nem identificar. Se você olha a obra de relance e não presta atenção que tem alguns formatos aqui, ó, parecidos com o de um violão, a gente passa despercebido e acha que é um monte de retalho em cima de uma tela, tá? Então, esse aqui é o chamado cubismo analítico, certo? E o cubismo sintético é aquele que é figurativo. O que é algo figurativo? Que você consegue entender aquilo, aquela forma, né, que está sendo mostrada, exposta naquele quadro. Vou colocar o Guernica como sendo uma expressão figurativa. Por quê? Porque você, por mais que seja um quadro enigmático, cheio de referências à Guerra Civil Espanhola e à tristeza que essa guerra trouxe para o mundo, temos aqui elementos figurativos. Conseguimos entender o que são esses elementos, esses desenhos. Temos aqui na esquerda, observem que nós temos uma mulher chorando com o filho nos braços. Temos também um touro. Temos um cavalo. Braços cortados, espadas quebradas, flores nascendo, figuras fantasmagóricas procurando a luz. E no focinho do cavalo, se você observar bem, temos uma caveira.
temos o Sol aqui em cima. É uma espécie de sol, uma figura que parece um sol e ao mesmo tempo parece um olho. E ao mesmo tempo no centro dela tem uma lâmpada, né? Notem que tem uma tentativa de irradiação, de iluminação saindo dessa lâmpada, desse olho, desse sol. À direita, nós temos um prédio em chamas e uma pessoa com as mãos para o alto pedindo socorro, sofrendo. Então, é um quadro que, por mais que seja figurativo, nós entendemos praticamente todas as imagens que estão ali, e ao mesmo tempo é um quadro tão enigmático, porque muitas pessoas não conseguem identificar esses pequenos detalhes. Inclusive que a textura do cavalo, aqui no centro do quadro, parece uma textura de jornal. É um negócio muito diferente da gente pensar. Muito bem, esse é o cubismo sintético. Então nós temos o cubismo analítico, que é a fragmentação, e o cubismo sintético, que é figurativo. Ok. Falei então do surrealismo semana passada, na questão sobre o Magritte. Falei também do cubismo semana passada na questão do Pablo Picasso, 2 questões Enem. E hoje vou falar sobre o dadaísmo, que é um outro movimento artístico. Todos esses ismos que eu estou falando ficaram conhecidos como vanguardas do século XX, do início do século XX. Vanguardas artísticas do século XX. E todas elas influenciaram de alguma maneira o modernismo brasileiro. Certo? Então vamos lá. O dadaísmo ele tem caráter anárquico. O que isso quer dizer? Que ele não segue nenhuma regra. O que importa é aquilo que os dadaístas acreditam, né, que é completamente contrário ao que o mundo todo acredita que é arte. Eles acreditam na dessacralização da arte, ou seja, tirar o sagrado da arte. Mostrar algo que seja, entre aspas, muito novo para a época. A gente está falando de 1911, 1912, plena Primeira Guerra Mundial. Técnica de criação utilizada pelos surrealistas e expressionistas alemães eram inspirações, né? Que era o nonsense, era o completamente fora do real, completamente fora da casinha, tá? Então era despojado, era uma estética extrema de algo fora da realidade. Então, se a gente pudesse definir em uma palavra, o dadaísmo seria nonsense, ou seja, sem noção, nonsense. Outra coisa que define bastante o dadaísmo é o ready-made. Esse último ponto que eu coloco aqui nesse slide. O que é o ready-made? É algo que está pronto, já feito, já manufaturado. Então ele vai pegar, por exemplo, esse celular aqui e vai colocar em exposição e dizer que aquilo é uma obra de arte. Então ele vai tirar o conceito de celular desse objeto e vai atribuir um conceito de arte. Dizer apenas que aquilo é arte. Posso fazer isso com esse óculos? Vou colocar esse óculos em exposição. Ó, isso é arte. Vou colocar vários óculos repetidos em uma parede e vou dizer que aquilo é minha obra de arte. Utilizo algo que já está pronto, já está feito. Não fui eu que criei aquele objeto, mas fui eu que dei significado artístico àquele objeto. Ok? Então, algumas obras podem ser bem famosas, que vocês devem conhecer por aí. Olha só. Esse aqui é um poema dadaísta. É um poema dadaísta, esse aqui. Pegue um jornal, pegue uma tesoura, escolha
no jornal um artigo com o comprimento que deseja dar ao seu poema. Recorte o artigo. Depois, recorte cuidadosamente todas as palavras que formam o artigo e meta-as num saco. Agite suavemente, seguidamente, tire os recortes um por um. Copie conscienciosamente pela ordem que saem do saco. O poema será parecido consigo. E pronto. Será um escritor infinitamente original e de uma adorável sensibilidade, embora incompreendido pelo vulgo. É como se ele pedisse para vocês tirarem no sorteio as palavras, não escolherem, deixarem, entre aspas, o destino guiar a sua arte, fazer qualquer coisa. Olha as obras do Ready-Made. Essa daqui é a fonte de Marcel Duchamp. E sim, é um mictório. Ele apenas inverteu o lugar de fazer xixi e colocou em exposição. Temos aqui um exemplo de ready-made. Não foi ele que criou o mictório, ele apenas tirou esse mictório do banheiro e colocou na galeria de arte. Ele deu um significado artístico para ele, chamou de a fonte. Nonsense totalmente. E ready-made utilizou alguma coisa pronta. Peraí que travou aqui. Outra obra do Marcel Duchamp, parodística. Pega a Mona Lisa e coloca um bigode e chama de Mona Lisa with Mustache. É a dessacralização da arte. Brincar com a arte. Roda de bicicleta. É uma bicicleta colada em um banco. Uma roda de bicicleta colada em um banco. E gira. Pode ter a metáfora de você girar sem sair do lugar, mas não necessariamente precisa fazer sentido. Mais objetos artísticos, como vidro. Aqui é uma estante de garrafas, né, para você colocar vinhos, e foi chamada de arte. Uma janela. Isso aqui são placas de vidro rotativas. Essa obra tem movimento. Enquanto elas giram, elas formam uma espécie de desenho. E essa imagem é incrível. Porque ela faz uns 3 anos esse caso, acho. 3 ou 4 anos. Alguém esqueceu os óculos no museu. No chão, assim. Só que ele estava tão ajeitadinho no cantinho que isso aconteceu. As pessoas pararam, tiraram fotos, manipularam, acreditaram que aquilo era uma obra de arte. Que alguém tinha esquecido não, que o esquecimento daquele óculos ali no chão era uma obra de arte. Porque as pessoas estavam acostumadas com o ready-made, com algo pronto já feito. Isso daqui é atual. Então, 100 anos, mais de 100 anos quase, depois do início do dadaísmo, as pessoas já se acostumaram com a diferença da arte, com o nonsense da arte, e que isso pode gerar um significado. E esse sim é um movimento bem interessante. E eu lembrei de uma questão Enem do ano passado, que é essa daqui, pessoal. Essa questão Enem do Enem de 2019 é muito legal. Tá? Por quê? Porque é um ready-made, tá? E é do Pablo Picasso, que fazia, teoricamente, cubismo, né? E aqui ele brinca com algo já pronto, já feito, com uma estética, mudando a estética desses objetos.
E, como eu tinha avisado já, o Pablo Picasso é o artista que mais caiu no Enem, tá? Dessas vanguardas. Então, se a gente voltar alguns anos, voltar às provas de alguns anos, né? Você vai encontrar alguma obra do Pablo Picasso inserida na prova. É impressionante como gostam de colocar. E essa obra se chama Cabeça de Touro, tá? E vamos analisá-la. A primeira coisa que a gente observa é que essa cabeça de touro é feita com pedaços de bicicleta. Sim. Nós temos o banco da bicicleta aqui. Isso é um banco, parece um banco de bicicleta. E aqui nós temos o guidão da bicicleta. Certo? Então, na obra Cabeça de Touro, e ele dá o significado de cabeça de touro, né? O material descartado torna-se objeto de arte por meio do quê? Reciclagem da matéria-prima original, complexidade da combinação de formas abstratas, perenidade dos elementos que constituem a escultura, mudança da funcionalidade pela integração dos objetos, fragmentação da imagem no uso de elementos diversificados. Se você guiar-se apenas por aquilo que eu acabei de explicar do cubismo, que uma das palavras-chave do cubismo era a fragmentação, você marcaria a letra E diretamente. Se você não soubesse que o dadaísmo utiliza-se dos objetos já prontos, já feitos, né, naquela técnica, entre aspas, técnica do ready-made, para fazer arte. Né? Lembram que o Marcel Duchamp vai pegar um mictório e vai inverter esse mictório, dando uma outra funcionalidade a ele, ou uma não funcionalidade, expondo apenas em uma galeria de arte virado, né? Mictório virado. E aqui o Pablo Picasso une duas partes diferentes da bicicleta para criar uma cabeça de touro. Lembrem que o touro é um animal muito entre aspas espanhol, assim, né? Por causa justamente das touradas que nós temos na Espanha. Quer dizer, estão diminuindo, até onde eu sei, né? Toda a ideia de crueldade animal e tal. O fato é que esse touro simboliza a força do povo espanhol. E aqui nós temos uma mudança de funcionalidade. Portanto, letra D de DJ, mudança da funcionalidade pela integração dos objetos. Nós temos aqui o banco da bicicleta e o guidão da bicicleta. Então nós temos duas partes, né, que se integram, que se juntam, né, para formar aqui, no caso, uma nova obra de arte. Uma obra de arte, né? Um novo objeto. Certo, turma? Então, galera, deixa eu aparecer para vocês de novo aqui. Tá? Quero que vocês pensem sobre arte essa semana, tá? E que vocês respondam a seguinte pergunta para mim, tá? A pergunta é: de acordo com o que você observou da aula da semana passada e a aula dessa semana, qual é a diferença entre o
surrealismo, cubismo e dadaísmo. Ou quais são as diferenças? Vou colocar quais são as diferenças. Quais são as diferenças entre o surrealismo, cubismo e dadaísmo, tá? Pode observar os vídeos, falar das características, né? Os vídeos da semana passada, o vídeo da semana passada e o vídeo dessa semana e responder essa perguntinha. Vocês sabem que sempre tem que enviar uma atividade para mim, né? Afinal, eu tenho que marcar a presença numa aula gravada, certo? Portanto, mandem a resposta para essa perguntinha para mim, beleza? Pode digitar diretamente nos comentários privados, ok? Primeiro ano não, segundo ano. Um grande abraço a todos, fiquem bem. E semana que vem já tem revisão para a prova, beleza? Um grande abraço, tchau, tchau.